a câmera dela. Quinta-feira, 2 de julho. E a gente vai acolhendo a cada uma que devagar vai chegando para o nosso bate-papo. Nosso tema de hoje, como é que a gente relaciona fé política? Muitas vezes a gente usa a expressão fé e política, mas é bom de vez em quando a gente juntar as coisas, né? Como é que a minha fé me conduz ao meu compromisso político? Como é que a minha fé é uma fé política? É com essa alegria que a gente vai acolhendo a você, que chega por aí. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nesta semana, eu tive a alegria de todo mundo, muita gente viu, né? Uma fala do padre Júlio Lancelotti, em que ele conversava com algumas pessoas, Frei Davi, pastor Henrique Vieira, e nos seus 71 anos de experiência de vida e de muita doação aos pobres, ele disse: uma das coisas que concluí, não acredito na existência de um Deus todo-poderoso. Acredito na existência de um Deus todo misericordioso. É com base nessa mesma fé que a gente acolhe a você, Lídia, com muita alegria. Acolhe a você, Pedro, para o nosso bate-papo sobre fé e compromisso social, fé e relação com a política. Homenageando cada pessoa, cada família que está sofrendo nesse momento no Brasil, solidária à dor de quem perdeu o seu ente querido, de quem vê um Estado se decompondo numa necropolítica, que a gente se reúne em nome da fé. E se reúne em nome da fé porque a gente acredita que essa também é a escolha de nós, pessoas cristãs, mas de todas as tradições religiosas, que estão, acima de tudo, buscando a defesa da vida. Já no começo dos anos 70, Paulo VI dizia que a política é a forma mais sublime de se viver a caridade. Um outro líder religioso agora, Papa Francisco, vem insistindo no quanto cada pessoa cristã precisa assumir seu compromisso político como forma de vivência do Evangelho de Jesus Cristo. E é para isso que a gente está aqui reunido hoje. A gente, então, tem a presença da Lídia, companheira, missionária, paraense nas nossas terras, doando-se a serviço da causa indígena, falando de Dourados, Mato Grosso do Sul. O irmão e companheiro Pedro Kemp, campograndense, atuando na política partidária, mas antes disso atuando na militância cristã. Eu sou Edmilson Esquinelo, sou professor, colaboro no CEBI, no Centro de Estudos Bíblicos, e a gente quer conversar, bater papo com vocês. A primeira coisa que a gente gostaria era ouvir de você, Pedro, ouvir de você, Lídia, como é que o Evangelho conduziu você para uma espiritualidade comprometida com a vida. Então, nossa primeira rodada, dentro de 10 a 15 minutos, né, para cada uma de vocês. Você começa, Lídia? A gente pede para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da sua experiência, mas principalmente de como vocês conseguiram ligar fé e vida. Como é que foi essa experiência? Como é que a descoberta de uma religião foi levando vocês para o caminho sócio-transformador? E aí, evidentemente, vocês já vão falar do trabalho de vocês, né? 10 minutos para você, Lídia, depois 10 minutos para você, Pedro, e a gente faz uma outra rodada.
Boa noite para quem está chegando agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Pedro. É um prazer muito grande e é uma honra, né? Estar numa tela, não ao lado, mas numa tela ao lado de pessoas tão queridas e tão especiais quanto vocês dois, né? E também boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço, de fato, essa oportunidade, porque é sempre um aprendizado estar junto com vocês. Muito obrigada. Bom, como o Edmilson já me apresentou, eu sou Lídia, eu sou missionária do Conselho Indigenista Missionário, sou natural de Altamira, no Pará, né? E cresci naquelas terras onde a violação dos direitos humanos, da natureza, são muito fortes, naquela região do país, né? No norte, na Amazônia. E dentro dessas experiências, né, de vida, desde a fase de criança até o início da fase adulta, né, acompanhei muito de perto uma figura pública muito conhecida na região do Xingu, né, que é Dom Ervin, né? Dom Ervin se tornou o bispo do Xingu muito cedo, muito jovem, e desde que ele chegou àquelas terras, ele passou a defender a Amazônia, mas não só na sua espécie natural e animal, mas também na preservação da vida humana, daquele contexto onde ele chegou. E essa resistência, né, essa militância de Dom Ervin, ela inspirou a mim e inspira até hoje muitas lutas, né, pelas defesas da terra, pelas defesas da casa comum, pelas defesas dos direitos humanos, né, e, claro, dos menos favorecidos, né. Dom Herve sempre existiu naquele contexto, presente do lado dos menos favorecidos, dando voz, né, e espaço a mulheres, a comunidades ribeirinhas, aos povos indígenas, né? E dando vazão também para os direitos da Amazônia brasileira, para o direito, hoje em dia, não só, né, da nossa parte da Amazônia, mas para revelar essa Amazônia que é berço, né, de tanta vida no cenário brasileiro, mas no cenário internacional, colombiano, peruano. Então, Dom Herve tem se tornado essa figura que acabou espelhando, né, a nossa perspectiva e busca pela militância na defesa dessas comunidades e povos. E aí, a partir dessa vivência, né, naquele contexto do Xingu, a gente estava inserido dentro de uma igreja ativa, uma igreja onde o pastor conduz as suas comunidades, o seu clero, né, para estar sempre dando prioridade aos pobres. E estes pobres, que nada mais são do que a escolha de Jesus Cristo, né? A escolha de Jesus Cristo, o projeto de Deus, no contexto amazônico, lá naquela época, é sempre que essas pessoas possam ter mais vida, e vida em abundância. E aí, essa vivência, com essa aproximação e vivência com o Dom Herve, inspirou a nossa busca por missão. Missão, além das fronteiras da prelazia do Xingu, né, como prelados de lá, mas missão aonde houvesse o clamor, né, do povo pela vida, pela abundância, pela prosperidade, pela paz. Então, isso inspira, essas iniciativas ali no Xingu, inspiraram a nossa luta e nos trouxe para Mato Grosso do Sul, já há 11 anos, né, aqui. 11 anos nessa terra já, Lídia. 11 anos nessa terra, a serviço dos povos indígenas, né, na defesa desses povos, porque, como missionária do Conselho Indigenista Missionário, a gente entende que os povos indígenas neste estado, de tantas violações também, né, os pobres da vez. Assim como também são os pobres da vez, né, os migrantes, as mulheres, né, um estado com um índice altíssimo de violência contra as mulheres, de
migrações forçadas, de tráfico de pessoas, de devastação da casa comum, né? Então, o Mato Grosso do Sul, ele também é um terreno que clama, né, pela missão, pela escolha do Evangelho. E chegando aqui, né, no Mato Grosso do Sul, a gente passa a sentir outras formas de espiritualidade, né? Porque a experiência com os povos indígenas, elas abrem porta para que a gente entenda que, como o Edmilson citou no começo, né? Não existe um único Deus todo-poderoso, mas existe um Deus todo misericordioso. E os povos indígenas, eles nos ensinam, a partir de suas experiências místicas, né? Que o Deus criador, existe um Deus criador, assim como também nós católicos acreditamos, né? Mas existe um Deus que preserva, um Deus que é um Deus coletivo, é um Deus que não é único e supremo, mas que ele se subdivide em outros deuses, né? Então, os povos indígenas nos fazem acreditar também que essa relação, né, de Deus, o poderoso, né, ele não se resume a uma única figura, mas ele se resume a uma figura pluricultural, a um Deus a partir do respeito de cada povo, de cada costume, de cada cultura, né, de cada tradição. Então, a gente, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente passa a experimentar essas outras experiências de Deus, né? Não só um Deus onde eu chego como missionária do CIMI para levá-lo, mas um Deus que eu, como missionária do CIMI, chego para recebê-lo junto às comunidades indígenas. Né? E percebendo isso, né, eu sempre me pergunto, nesse estado, né, onde estamos localizados desde Dourados agora, o Pedro desde Campo Grande, você também, quem são as pessoas, quais são as realidades que Jesus Cristo se aproximaria se ele tivesse a oportunidade de estar físico aqui conosco, né? E aí, quando a gente está transitando num semáforo, a gente encontra um venezuelano com uma plaquinha dizendo: sou venezuelano, tenho fome e procuro um trabalho, né? Ali está o rosto de Jesus Cristo. Sou mulher, fui traficada e sumi há 10 anos, 15 anos e nunca fui encontrada. Meus filhos clamam por mim. Ali está o rosto de Jesus Cristo. Sou índio, fora do sistema capitalista, sou índio à margem da rodovia, sou índio à beira do asfalto. Ali está Jesus Cristo. Sou a floresta que cai para que o agronegócio, a monocultura, cresça. Ali também está o rosto de Jesus Cristo. Então, a realidade que a gente está próximo hoje, né, enquanto defensora dos povos indígenas, é também a realidade que aproximou, né, a gente do projeto de Deus, do projeto que Deus envia Jesus Cristo para essa missão, né, junto à humanidade, na defesa do que é comum, né, que é a nossa casa comum. Lídia, já que você me deu um gancho assim, né? Sem querer que você conclua, mas para trocar ideias. Interessante quando você traz a experiência, olha, o meu compromisso de fé foi através de muitas pessoas, você destacou uma pessoa em especial, Dom Erwin, né? A vida inteira se doando para os pobres e vivendo ameaças de morte em boa parte da sua vida, né? Além disso, uma pessoa assim, que quem teve a oportunidade de conhecer, acho que você conseguiu pegar uma coisa muito boa dele, né? Energia positiva. Né? Tanto você como o Pedro são pessoas que quando a gente chega perto se sente bem. Sabe aquela coisa gostosa? Jesus só pode ter sido isso. Quando a gente participa de uma boa experiência de fé em qualquer denominação, num terreiro de candomblé, entre os povos indígenas, né? Tem algumas pessoas que passam isso para a gente, né? Você, Pedro, passa, você, Lídia, passa isso também. Quando você retomava, Lídia, o tema do Deus Todo-Poderoso, me vinha
a forma com que Deus é chamado na Bíblia, nos textos originais hebraicos, e como isso é traduzido para nós. Tem um nome que aparece muito lá, Pedro e Lídia, Senhor dos Exércitos. Não gosto, não. Senhor dos Exércitos não me diz nada, não é um Deus que me representa. Peço desculpa a quem goste. Mas tem uma outra forma de chamar Deus que é super mal traduzida, que é El Shaddai. As Bíblias normalmente traduzem o El Shaddai como o Todo-Poderoso. Mas não é isso que o texto diz. Shaddai vem do verbo shadu, que significa amamentar. Quer dizer, é a divindade que amamenta. Se ela tem algum poder, e acho que a gente tem que conversar mais sobre poder ainda hoje, né? É o poder da amamentação. Isso é Shaddai, que o pessoal traduz por Todo-Poderoso. Lídia, não sei de onde o pessoal tira isso, mas é gostoso ver você, né? Nessa experiência de amamentação coletiva de uma espiritualidade libertadora conversando com a gente. O pessoal está conversando aí, está postando gente de lugares diferentes. Olha, de forma especial, estou vendo Clériston e Sandra, lá da Bahia. Bem-vindas, obrigado pela presença. Todo mundo de vários cantos aqui de Mato Grosso do Sul, outras pessoas que a gente não consegue ver, né? A gente acolhe a cada um e a cada uma com carinho. Desculpa, Lídia. Antes ainda do Pedro falar, que você não tinha concluído. Não, eu tinha quase que concluído, sim. Era mais para demonstrar, né, essa fé que eu tenho de que existe esse Deus múltiplo, né? Um Deus que ele está ao lado dos pobres e dos oprimidos, né? Este é o Deus que eu acredito e que eu vivo, que eu milito, que eu defendo, né? É um Deus que inclui e que está ao lado dos pobres, né? Isso é muito forte. E aí eu antes, para já fechar essa primeira parte da nossa conversa, né? Esse estar ao lado dos pobres, ele é um desafio para a gente também, porque estar ao lado dos pobres não é estar assistenciando de forma material aos pobres, ou dar esmolas, por exemplo. Não foi isso que Jesus Cristo fez, né? Esse não é o projeto de Deus. Estar ao lado dos pobres é estar junto de cada pobre, né, que a gente já citou aqui anteriormente, e outros tantos pobres e oprimidos desse sistema, mas na luta por justiça. Porque Jesus, ele estava ao lado dos pobres, com as necessidades de cada um. Então, se era cego, te faço ver. Se não tem comida, te dou alimento, e assim por aí vai. E os guaranis também são assim, conforme a necessidade de cada um. Então, acho que isso é muito interessante. A gente é muito cômodo, né? Dar uma roupa, dar um calçado, dar uma moeda, né? Mas assumir este compromisso, né? Com essa, de fato, com a vida daquela pessoa, daquele povo, daquela comunidade, da natureza, eu acho que é o maior desafio que a gente traz. Então, só para concluir essa primeira parte da apresentação ainda, né, Edmilson? Sim, sim. Obrigado. A Jaqueline acabou de escrever dizendo assim, Lídia, eu te agradeço, você resumiu o meu pensamento. Deus está junto das pessoas oprimidas na luta por justiça. É o que a gente também acredita, Jaqueline. Pedro, que bom a gente poder conversar, né? A gente quer ouvir um pouco também da tua história, da tua trajetória, de como você chegou a entender que religião não é exercício de poder sobre. Religião pode ser exercício de poder com, né? Não de poder dominação, mas de poder serviço. Conta para nós um pouco da tua história, Pedro. Vamos lá. Muito bem. Primeiramente, eu queria dizer que é uma grande alegria participar dessa conversa com meu irmão Edmilson. Ele dizia que tem pessoas que a gente fica perto e se sente bem, né? O Edmilson é uma dessas pessoas na minha vida. Eu admiro muito as reflexões que ele faz, a vida que ele leva, gosto demais da sua família, e eu aprendo muito com o Edmilson, mesmo ele
não estando perto às vezes, mas é uma pessoa que me faz bem, né? E me faz refletir, né, sobre a minha trajetória, minha militância, minha fé. E a Lídia é uma querida, né, amiga, companheira de lutas. Interessante que a gente já se conhecia, já tinha estado juntos em vários momentos na questão indígena, mas eu não conhecia a sua origem, né, a sua história, não sabia de onde você tinha vindo, né? E fiquei, assim, até emocionado de saber que você vem de uma região de muitos conflitos, né? De uma luta difícil do nosso povo indígena, da experiência com Dom Ervin. Então, você é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande também para compartilhar com a gente, né? Eu fiz uma caminhada, assim, talvez um pouco diferente, né? Eu sou de Presidente Prudente, do interior de São Paulo, e eu tive lá uma infância que foi marcado assim por muita religiosidade, né, em função da experiência religiosa da minha família, principalmente da minha mãe, e eu acompanhava muito a minha mãe na igreja, nas procissões, nas novenas, tudo aquilo foi despertando em mim a religiosidade, eu diria assim, né, primeiro. E eu conheci primeiro o Jesus místico, né? E uma igreja assim sacramentalista, né? E eu participava, tentava entender as coisas. Eu tive uma primeira experiência com a Bíblia, que era uma Bíblia de escolas religiosas, né? Que era uma Bíblia simplificada, uma linguagem mais simplificada. E eu lia muito aquelas histórias da Bíblia e participava dos eventos na igreja com a minha mãe, com a minha família, fiz catequese. Então, a minha primeira experiência foi dessa religiosidade, né? E influenciado por alguns amigos, eu tinha um amigo que tinha um irmão fazendo seminário, estudando teologia, e eu ia com esse meu amigo visitá-lo, e comecei a ter uma vivência ali no seminário, conhecendo os seminaristas, nos padres, e de repente, no final de um ano da nossa escola, o meu amigo disse assim: olha, eu acho que eu vou para o seminário também, onde meu irmão está estudando, né? E eu falei, puxa vida, né? Será que não seria interessante também eu ir estudar no seminário? E comecei a me interessar. Tem uma coisa também hoje, como psicólogo, eu também faço uma avaliação. Eu fui levado para o seminário por essas amizades, mas também eu sou filho único, eu só tenho irmãs, né? E eu sentia muita necessidade, muita falta de ter um irmão, de ter uma convivência assim com, né, com um irmão. E aí eu fui para o seminário, fiz uma semana de experiência lá e tinha 80 seminaristas, né, adolescentes como eu. E eu falei, queria um puxa, irmão, foi passar 80. Aí eu falei, puxa, que comunidade gostosa, né? Quantos amigos, quantos irmãos, né? E aí, do ponto de vista, assim, também, até da influência, né, dessa convivência, eu me empolguei e fui para o seminário, né, com 13 anos de idade, né? Quando eu falei para o meu pai, nossa, ele ficou arrasado, porque eu era o filho único, né, assim, homem, e fui para o seminário, né? No seminário menor, né, fazendo ensino fundamental, médio, também aquela espiritualidade ainda muito, né, eu diria, espiritualista, né? Ainda a religião sacramentalista, uma igreja muito fechada em si, né? E aí eu fui para o seminário maior, estudei em Londrina, né, no Paraná, fazendo teologia, aliás, filosofia e depois um ano de teologia, né? Lá no seminário maior, eu comecei
a ouvir falar muito da teologia da libertação, né? O nosso reitor era muito conservador e não gostava que a gente lesse nada de teologia da libertação, né? Mas tem aquela coisa de quando você é proibido de fazer alguma coisa, aí que você vai querer saber, né, melhor sobre aquilo. Então, o reitor proibia ler os livros da teologia da libertação, eram os livros que a gente mais lia, né? E foi uma época também da Conferência de Puebla, né, em que a igreja assumiu a chamada opção preferencial pelos pobres. Eu tive assim um impacto muito forte na minha vida, na minha caminhada, né, religiosa, quando eu li o documento de Puebla. Eu li várias vezes, grifei, né? Eu sabia até algumas passagens de cor, né? E aí eu falava, puxa, a minha igreja, né, na América Latina, ela está fazendo opção pelos pobres, pelos excluídos, pelos marginalizados, né? E eu comecei a me interessar muito por isso e fui lendo, e no seminário Teologia da Libertação, Leonardo Boff, Dom Helder Câmara eram meus ídolos, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, que hoje está tão frágil, velhinho, né? Eram todos meus ídolos, né? Então eu comecei a ter uma outra visão, né, da minha fé, da minha espiritualidade, né? E aí, conhecendo mais do Evangelho, eu fui vendo que aquilo que a Lídia talvez descobriu antes de mim, um Deus que se identifica e se faz solidário, se faz presente no meio dos pobres e dos excluídos, preferencialmente. Claro que ele é um Deus misericordioso e quer estar ao lado de todos, mas ele tem, e isso percorrendo toda a Bíblia, né, a gente vai ver que ele tem um amor preferencial pelos pequenos, pelos que sofrem, pelos que choram, pelos excluídos, né? Mas fui fazendo essa caminhada assim de fé, de espiritualidade, e depois que eu saí do seminário, que eu, vamos dizer assim, adquiri uma consciência de uma fé mais esclarecida, né? Por quê? Eu falo que eu descobri, na verdade, o sentido do evangelho na militância política, né? Antes de entrar no partido político, né, a militância nos movimentos sociais, eu militei no movimento dos meninos e meninas de rua, né, porque eu trabalhava numa escola de meninos de rua. Depois eu fui para o movimento dos direitos humanos. Eu fui trabalhar, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, numa favela, no bairro Tiradentes, com os freis capuchinhos, né? Meu saudoso, querido amigo, irmão, Frei Vicente, né? Influenciou muito, muito a minha vida, a minha espiritualidade, né? Então, eu comecei a trabalhar na favela, vendo pessoas sofrendo, passando muitas necessidades. Nos direitos humanos, a luta dos trabalhadores rurais sem terra, das comunidades indígenas, dos negros, pessoas que nos procuravam nos direitos humanos, discriminadas, que sofriam violências, e aí eu fui fazendo aquela ligação da minha espiritualidade. Eu nunca separei, Edmilson, fé e política, na verdade, né? Depois disso, né? Antes eu separava. Antes, quando eu ainda estava no seminário, para mim política era uma coisa assim, não fazia parte da minha vida, eu não me interessava, não queria saber, né? Mas depois que eu comecei a militar, eu falei assim, peraí, né? Aquilo que Jesus Cristo quer de nós, que é a construção do reino de justiça, de paz, de fraternidade, né? Isso a gente vivencia no nosso dia a dia, nos problemas reais do mundo, né? E essas pessoas que têm os seus direitos violados, elas estão clamando, né, pela vinda desse reino, né? Então, eu aí
eu falo assim, conheci Jesus Cristo, como a Lídia estava falando, na figura das pessoas que estão aí no semáforo, né, pedindo uma ajuda, e uma passagem do Evangelho que me marcou muito foi o capítulo 25 de São Mateus, né, em que ele fala: estive com fome, me destes de comer, estive preso, me visitaste, estive nu, me vestistes, né? E aí, quando a gente pergunta, mas Senhor, onde é que eu te vi dessa forma? Ele fala: olha, todas as vezes que você fez isso para um dos meus irmãos, fez para mim. Eu falei: puxa, Deus está nessas pessoas, né? Então, Pedro, fui conseguindo fazer um pouco essa passagem de uma fé ingênua, espiritualista, mágica até, né, para uma fé engajada, mais assim, voltada para a construção do reino que Jesus Cristo pregou, né? interrompendo você um pouquinho, Pedro, acho que é muito interessante. Para quem é de fora, tá vendo o pessoal do Paraná, Alceu, Vânia, né? Alceu lá de Curitiba, Vânia lá de Umuarama estão escrevendo aí, participando. Para quem é de fora, as pessoas te conhecem menos, né? Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, você é muito conhecido como deputado estadual. E a Valéria escreveu: poxa vida, eu conheço o Pedro político, no sentido restrito da palavra política. Não conhecia essa trajetória de você, Pedro. A Valéria acabou de escrever aqui, né? Valéria de Campo Grande. Acho que essa é muito interessante, né? Quer dizer, o grande capital conseguiu fazer do termo política algo negativo. E não consegue permitir que a gente tenha acesso a esse tipo de informação, né? Todo mundo sabe do teu compromisso sério, né? Da tua vida, das tuas ameaças de morte. Tanto Pedro como Lídia, para quem não sabe, gente, para quem é principalmente de fora do estado, vivem ameaçados de morte, direta e indiretamente. Muitas vezes as coisas não são tão veladas, né? Para quem conhece a trajetória de vocês dois. Mas muitas vezes a grande imprensa não dá espaço, mesmo reconhecendo a seriedade do teu trabalho, porque a imprensa não consegue, né? Desmontar, não dá espaço para esse tipo de conversa. Então, Valério, o que você colocou, e vai na linha da experiência que o Edinaldo falava aí, né? Experiência de gente que acreditou numa igreja e vai descobrindo uma outra igreja, né? Mesmo para quem continua. O Paulo Donato escrevia agora há pouco: bom esse tipo de conversa, faz bem. Penso no Miê, de Três Lagoas, que está aí acompanhando, saudando a gente também, né? Quer dizer, a gente escolhe caminhos muitas vezes menos institucionais do ponto de vista da igreja, falando agora da Igreja Católica Romana, né, institucionalmente falando, para poder viver o Evangelho. Que bom que a gente pode conhecer um pouquinho também disso de você, Pedro. Desculpa te interromper, né, mas para comentar o que as pessoas vão escrevendo aí com a gente. Eu estava finalizando já, e na verdade, assim, eu acabei entrando depois, Edmilson, para a política, e Lídia, né? Eu entrei na política partidária, eu me filiei num partido por causa da minha militância na pastoral social e nos movimentos sociais, né? Quando eu estava trabalhando na favela com os freis capuchinhos, quando eu estava no movimento dos direitos humanos, que fui entendendo que aquilo era evangelho de Jesus Cristo, né? Eu achei que eu precisava dar um passo a mais nessa militância e encontrei no Partido dos Trabalhadores uma identificação muito grande com aquilo que eu fazia nos movimentos sociais, que era um partido que se dizia comprometido com a transformação da sociedade, da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E aí eu entrei, né, para a política partidária, e também nunca mais separei essa questão da fé e da política. Aí mesmo estando agora, né, na militância partidária, eu percebi que para a gente que é cristão, né, que acredita na proposta de vida que Jesus Cristo nos apresentou quando esteve nesse mundo, né, aí eu percebo que a política é um espaço a mais para a gente lutar
né, pela construção desse reino. Então, para mim, hoje, fé e política andam de mãos dadas, é a mesma luta, né, pela construção de uma realidade de justiça, de fraternidade, né? E eu penso que a religião, hoje, todas as religiões, na verdade, elas têm no seu centro a busca do transcendente, né, do absoluto, a busca de Deus, como nós falamos, né? E todas as religiões, elas, na verdade, nos levam à busca de um compromisso, de relações amorosas, né? Eu me lembro que, certa vez, o Leonardo Boff, né, perguntou para o Dalai Lama qual que era a melhor religião, né? Uhum. E o Dalai Lama, que é um líder budista, né, tibetano, do budismo, né, ele disse assim: a melhor religião é aquela que nos torna melhores, né, pessoas melhores, mais compreensivas, mais amorosas, né? No fundo, as religiões, elas trabalham com isso, né, para nos levar à vivência, né, de relações fraternas, em função da fé num Deus que quer a fraternidade, né? Mas, infelizmente, nem sempre a religião institucional, aí eu já estou falando, né, ela acaba levando as pessoas a esse compromisso maior, né, dessa construção da justiça, da fraternidade, da solidariedade entre as pessoas, né? Acho que quando a religião ou a igreja, ela que se institucionalizou, ela se aproxima muito do poder, dominação, né? Aí ela começa a se afastar da proposta evangélica, né? E começa a ficar muito parecida com os espaços desse poder dominação. Interessante, Pedro. Obrigado pelo testemunho, assim, que encanta, né? Tanto quanto o seu testemunho, Lídia, né? Muito gostoso conhecer um pouco mais da trajetória de vocês e permitir, né, que quem está acompanhando possa perceber que evangelho, falando de vocês, pessoas cristãs, né? Evangelho de Jesus Cristo é busca de poder. Isso é interessante, né? Nós estamos aqui porque a gente quer poder, mas não quer poder para a gente quer poder partilhado. Num dos textos bíblicos que retrata a relação de Jesus com as forças do poder, o Evangelho de João, Jesus é colocado diante com o representante do Império Romano, né? Com o representante do George Bush, o capacho do Bush, o capacho do Trump, né? Se chamava Pilatos na época. E Pilatos recebeu a acusação de que Jesus estava buscando poder. Não sabia bem o que ele queria dizer, né? E ele chega para Pilatos, para Jesus, e diz: aí, estão dizendo que você é rei, cara, o que você me diz? Jesus já disse: você está falando isso por você ou você recebeu isso pelo WhatsApp, né? Alguém disse isso para você, você foi checar? Né? Por você mesmo que você está falando? Pilatos reitera a pergunta, né? Você é rei? Sim, eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Lídia, nunca uma frase foi tão distorcida na interpretação. Quer dizer, se a gente pudesse ter gravado a cena, a gente veria o dedo de Jesus apontado para Pilatos. Eu sou rei, mas o meu reino não é deste seu mundo, tá, Pilatos? Meu reino não é conforme esse seu mundo. Aliás, a melhor tradução seria conforme, né? Conforme este seu mundo. E a gente sabe que no Evangelho de João, a palavra mundo significa tudo o que faz oposição ao reino, ao que vocês partilharam na vida de vocês, né? Então, Jesus assume, sim, meu reino, teremos um reino, não vai ser só meu, mas não é conforme este, não apontou o dedo para baixo, né? Meu reino é deste mundo, para a gente ficar pensando no reino lá do outro mundo. Não, meu reino não é conforme esse seu mundo, Pilatos. É um mundo diferente, é um reino diferente. As igrejas, muitas vezes, distorceram isso, Lídia, distorceram isso, Pedro, para dizer que política é uma coisa ruim.
quanto interessa, porque a gente nunca viu, e é isso que eu queria conversar, pedir para vocês comentarem um pouquinho, a gente nunca viu tanta instrumentalização da religião, nas últimas décadas, pelo menos, como tem acontecido no Brasil, né? Alguém se apresenta como Messias e, em nome da religião, em nome da fé, destrói vidas, né? Implanta uma necropolítica. Walter Benjamin, um pensador que sofreu nas mãos da Segunda Guerra Mundial, né, dizia que, discordando um pouquinho de Weber, Weber dizia que o capitalismo tem elementos religiosos, né? No protestantismo, a ética protestante de Weber fala que o capitalismo tem elementos religiosos, né? Walter Benjamin dizia, Lídia, não, não é isso, é mais do que isso. O capitalismo é uma religião. E neste culto do capital, as pessoas, então, dissociam religião de política, mas depois o empresariado, na minha forma de ver, não sei se vocês concordam, né? Que é o que quem corrompe em primeiro lugar. O Estado é corrompido, o Estado não é corrupto, né? A gente faz a disputa do Estado. O representante do Estado em si não é necessariamente o corrupto, ele é o corrompido na maioria das vezes, mas o capital corrompe. E aí vai utilizar a religião como instrumento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês estão vendo essas manipulações da religião por esse poder opressor, por esse poder dominador, impedindo que a gente possa viver o poder serviço. Né? Como é que o poder de Pilatos domina de uma forma a religião para que o poder proposto por Jesus não seja compartilhado. Querem comentar? Fiquem à vontade. Né? Bom, na minha perspectiva, né, no meu modo de ver, a religião está dentro desse ciclo, né, do capitalismo, ela é um elemento disso. Então, a gente vive um cenário onde o patriarcado, o capitalismo e as religiões, né, elas se somam para oprimir. Né? Elas se somam para oprimir, elas fazem parte do mesmo pacote, vamos dizer assim. Né? Então, ao meu entender, as religiões, elas, em muitos momentos, elas têm muito mais um poder de dominação, né? E que esse poder, ele domina, oprime, reprime, né? As culturas diferentes, e conserva elementos, né, de uma igreja, não falando de uma única, né, mas de uma igreja que exclui, onde quem tem poder é quem, né, é o homem do contexto. Vou colocar num cenário de machismo, né? Então, assim, as religiões são muito conservadoras também. E o ano passado, né, quando estavam se preparando para o Sínodo da Amazônia, né, houve muita conversa, uma polêmica total, né, do que esses bispos, esses padres, né, estavam tentando fazer, provocando assuntos sobre a Amazônia brasileira, né, uma terra que, teoricamente, é um espaço de moeda, um espaço de geração de riquezas, né, para poucos, os poderosos, né. E aí eu acho que as nossas religiões, infelizmente, ainda estão presas nesse cenário da opressão. É poder, é dominado e dominador. Né? Então, o povo, em sua massa, é o dominado. E a religião está concentrada, né, o poder em uma ou outra figura. E aí eu acho que, nesse sentido, a gente precisa trazer presente, inclusive, por exemplo, expressões de Dom Erwin, né, quando ele diz, olha, nós somos convidados, enquanto igreja, mas isso se expande a todas as nossas religiões, né, à conversão. E isso foi o que mais causou incômodo no período do Sínodo da Amazônia, porque como que uma igreja, nesse contexto, né, uma religião de alto poder como nós temos, vai ser convertida? E o que seria essa conversão? Né? Uma conversão para continuar sendo igual? Não adianta ser convertido. Não há elementos novos nessa conversão. Então, nós somos convidados, né, a se converter enquanto religião, mas uma religião que permita mudar a nossa mentalidade, né, a partir das culturas,
né, do respeito, do modo de ser de cada pessoa, de cada comunidade, de cada povo indígena, de cada comunidade quilombola, respeitar. Essa conversão, ela parte do princípio que o outro não é inferior à minha religião. A minha religião não sobrepõe a religião de ninguém, né? Então, é esse cenário de controle que, infelizmente, algumas religiões ainda assumem fortemente, né, de um cenário de dominação, ele precisa ser convertido. Então, eu acredito veementemente que nós estamos sendo convidados, né, enquanto católicos, a partir do Papa Francisco, nesses últimos anos, a se converter, a se descentralizar, porque o poder, ele é entendido como centro. Então, o deputado Pedro Kemp está aqui, ele vai entender melhor. Quando você tem um deputado, ele é o centro, né? Então, nós falando de uma perspectiva de religião, a minha religião, ela não pode estar ao centro. Quem está ao centro é aquilo que me guia, que me conduz, é o meu propósito, é o objetivo da minha missão, da minha luta, da minha religião, da minha militância. Então, precisamos nos descentralizar, precisamos tirar nosso poder ruim do centro, né, para que as margens se aproximem e passem, então, a ser a prioridade das religiões, né? Interessante, Lídia, interessante o que você disse. E enquanto você falava, algumas pessoas foram chegando aí, dizendo que conseguiram entrar. Agora a gente conversa, Antônio, com a Lídia, que é uma missionária do CIMI, paraense, em terras de Mato Grosso do Sul, e já cada vez mais indígena do que ela já é, né, no seu sangue, por trabalhar com os povos indígenas, e a gente conversa com o deputado Pedro Kemp, né, falando hoje como alguém que vive uma experiência de fé cristã. Nosso assunto é fé política. Antes do Daniel, alguém sugeria que é interessante visitar os textos do Jung Mossung, foi o Wagner. Obrigado, Wagner, que você lembrou, né? Há uma linha muito boa na linha do Evangelho de Jesus Cristo, no nosso pensamento latino-americano, de teólogas e teólogos, né, que, incentivados por Hugo Asman, Francine Klamert, que avaliam as armas ideológicas do capital. E aqui no Brasil tem um descendente de coreano que escreve muito sobre isso, né? Tem um texto dele, Wagner, que você deve lembrar, já que você estou... Como é que a gente pode falar de Deus numa economia sem coração? Nunca foi tão atual, né? Esse texto do Jung Mossung. Mas, Pedro, como é que você vê? Obrigado, Lídia, pela partilha, né? E por isso tudo. Gente lá de Ariquemes acabando de chegar para conversar com a gente. Bem-vindo. Pedro, como é que você vê essa instrumentalização da religião por um jeito de exercício de poder que não é poder serviço, mas poder dominação e exploração? Eu acho que o problema do cristianismo, Edmilson, começou quando se tornou a religião oficial do Império Romano. Porque antes nós tínhamos o cristianismo das comunidades, as comunidades que buscavam viver muito de perto aquela proposta de comunhão fraterna, de solidariedade, que Jesus Cristo anunciou. Quando se tornou religião oficial do Estado, do Império Romano, né, a igreja foi se institucionalizando, o cristianismo foi se institucionalizando e ficou muito perto do poder dominação. E, ao longo de séculos, este cristianismo institucionalizado, ele justificou a dominação, abençoou muitos dominadores, exploradores do povo, né? E nós tivemos experiências mais recentes, quando chegou aqui na América Latina, que os colonizadores chegaram junto com os missionários, né? E causaram um estrago muito grande na vida das comunidades que viviam aqui, né? Os povos indígenas. Segundo alguns historiadores, 8 milhões de indígenas, né? Hoje nós temos, né, Lídia, menos de 1 milhão, 800, 900 mil. Então, foi um massacre. E os missionários que chegaram
eles tiveram muito essa relação próxima. Eu tenho lido muito assim sobre a história do Brasil, gosto muito de ler, e a gente via assim padres, missionários muito ligados ao imperador, à princesa Isabel, e eram muito influentes, né? Então, com isso, a igreja foi se afastando do evangelho, né? Aí a gente volta lá, então, para as origens, né? Como é que foi a relação de Jesus Cristo com os poderes instituídos na época, né? Primeiro, o poder político e o poder religioso, né, dos sumos sacerdotes, da religião judaica. Jesus Cristo, ele não se aliou nem a um nem a outro, né? Pelo contrário, ele bateu de frente e por isso mesmo foi condenado, né? Foi assassinado. Então, eu vejo que a origem da nossa fé, que é a proposta do Evangelho, Jesus Cristo ressuscitado, traz para nós um outro compromisso, né? E é claro que o Edmilson falava do poder que nós queremos, é o poder a ser dividido, compartilhado, né? Mas, infelizmente, muitos utilizam da religião para galgar espaços de poder institucional e acabam depois reforçando um modelo econômico que é anti-evangélico. A gente falava do capitalismo, né? Que é anti-evangélico, né? É um modelo do individualismo, né? Da competição, que são os valores contrários aos valores do evangelho, né? Então, eu vejo que hoje a gente tem muita manipulação da fé das pessoas na política, né? E aí a gente acabou esquecendo de falar um pouco assim do conceito de política, né? Porque muitas pessoas, elas acham que a religião não tem relação com a política, porque elas têm um conceito equivocado de política, né? Acham que política é uma atividade pecaminosa, que a política é voltada para a corrupção, para o poder dominação. Então, as pessoas acham que ser cristão é se afastar da política para não se contaminar, né? Nós temos uma outra visão de política. Nós acreditamos naquele conceito de política como a construção do bem comum, né? O governo da sociedade voltado para a construção da justiça, né? Da partilha, da distribuição dos bens. Então, dentro desse conceito de política, né, é que tem tudo a ver com a nossa fé em Jesus Cristo, né? Agora, o que a gente tem visto hoje? Pessoas, cristãos, líderes religiosos, né, defendendo, por exemplo, lideranças políticas que pregam o ódio, né? Que pregam a discriminação, preconceito contra a mulher, contra o negro, contra o LGBT, o índio, né? Então, é muito doído para mim, né? Vou aqui fazer um desabafo, né? Muito doído para mim ver lideranças religiosas apoiando lideranças políticas que são anti-evangélicas, né? Quando uma liderança política ataca as comunidades indígenas, como vem atacando hoje, né, Lídia? Hoje, comunidades indígenas que estão, inclusive, ameaçadas por essa pandemia de um genocídio que pode acontecer, né? E os índios estão jogados à sua própria sorte, porque o Estado hoje faz uma política anti-indígena, né? E aí uma pessoa dessa fala assim, Deus acima de tudo? Como? Né? Então, eu vejo assim que essa pessoa, ela está utilizando o nome de Deus e utilizando a boa-fé das pessoas, utilizando o sentimento religioso
das pessoas para passar uma imagem ou uma mensagem que é contra o projeto de Deus, né? Então, quando ataca os negros, quando ataca as mulheres, quando ataca os homossexuais, porque assim, aí voltamos lá para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que acolheu aquela mulher marginalizada que estava para ser apedrejada, né? Acolheu e disse assim, ninguém te acusou, eu também não, eu não vou te condenar, não é? Aquele Jesus Cristo que andou com pessoas que eram consideradas pecadores, porque naquela época os pobres, né, os marginalizados, eles não podiam praticar os rituais, né, do judaísmo, eles eram todos pecadores, né? E foi com esses aí que Jesus Cristo andava, para cima e para baixo, dia e noite, né? Até foi criticado, falou, poxa, esse Messias, ele anda aí com essa gentalha, né? Então, hoje a gente vê esses nossos irmãos que vivem à margem sendo atacados por pessoas que falam Deus acima de tudo, né? Sim, então, acho que a gente tem que colocar as coisas no lugar, né? Se nós falamos que acreditamos em Deus, se nós falamos que somos cristãos, nós temos que procurar ir às fontes, né? O Evangelho, e procurar entender qual foi a mensagem de Jesus. E aí nós vamos ver que a mensagem de Jesus nos leva em direção a justamente essas pessoas marginalizadas, né? Enfim, eu acho que é isso. E eu li uma passagem, agora eu não me lembro de quem, acho que foi do Frei Beto, que ele diz assim, quanto mais a igreja se aproxima desse tipo de poder, dominação, mais ela se afasta do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, claro, o Edmilson até fala assim, Pedro, você está na política, você é candidato, né? Você está disputando um cargo como pré-candidato hoje a prefeito, então, assim, você não está procurando o poder, né? Também nesse sentido, a gente tem uma outra motivação, né? A gente quer conquistar esse poder para quê? Para fazer acontecer uma sociedade de direitos, de cidadania, de inclusão social, né? E eu acho que isso é mais próximo do Evangelho do que aquele outro tipo de poder, né? Absolutamente, Pedro. Essa sacralidade do poder é que a gente precisa recuperar, né? Quer dizer, para você que está acompanhando, né? Você, Rosuíta, aí de Maracaju, Arnaldo, lá de São José do Rio Preto, né? Para você poder estar nos acompanhando, está fazendo um exercício de poder, né? Muita gente nem isso pode, não tem acesso à internet para participar. As relações de poder são muito desiguais, né? Nós queremos, sim, poder, e é isso que a gente quer, concordo com você, Pedro, né? Quer dizer, o poder para nós é algo sagrado. Agora, o poder de cima, não, né? O poder de dentro, sim. Esse empoderamento que vem de dentro, né? O poder que sai de dentro da gente, que é negado, especialmente para vocês mulheres, e religião é algo que submete, sufoca, reforça machismo e patriarcado, como a Lídia falou, né? A Lilian entrou agora há pouco, eu perdi a fala da Lília, perdeu uma parte, Lilian, estamos batendo papo, né? Conversando, a gente quer dizer, para nós, a política é exercício do poder enquanto espaço do sagrado, é vivência da divindade, né? Por mais que isso nos faça sofrer. Agora, a gente sabe muito bem, Pedro, retomando o que você diz, né? Se uma igreja, seja ela católica, evangélica, espírita, seja qual for, num país como o Brasil, não é perseguida, ela é falsa. Ela é falsa. A Sandra lá de Irecê dizia, por isso que não interessa, ela escrevia agora há pouco, o que esses falsos líderes, né, ficam fazendo de show. Não, se quiser fazer show, assuma. Eu estou promovendo a mim mesmo. A igreja do show não é a igreja de Jesus. A gente tem plena confiança. Eu queria dar mais um passo, né? Tem muita conversa acerca do papel do Estado na relação com a religião, que é nosso assunto.
Quer dizer, enquanto interessou, as igrejas ficaram atreladas ao Estado. A Igreja Católica, enquanto ela foi hegemônica, ela não questionava, né? Nós somos aqui de Mato Grosso do Sul, para quem é de fora, tem umas coisas engraçadas, como no resto do Brasil, né? Estou vendo que bastante do público que está aqui é católico romano, e a gente diz assim, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a gente acha bonito, mas não vê que isso é uma dominação, né? Eu estou impondo a minha fé sobre quem é espírita, sobre quem é do candomblé. Aqui em Mato Grosso do Sul, o padre Agenor está acompanhando, você me desculpe, Agenor, né? Votaram na Assembleia Legislativa para colocar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro padroeira de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, se fosse padroeira dos católicos de Mato Grosso do Sul, até tudo bem, né? Mas vê se votar em Assembleia, como o prefeito lá de Ladário, né, Cris, que está em Corumbá acompanhando a gente. O grande ato do prefeito de Ladário para combater a pandemia foi decretar 7 dias de jejum e oração. Meu querido, qual é o seu papel? Né? Você citou muito o falso Messias, o Bolsonaro, que em nome da religião, né? Você não falou o nome, mas eu posso falar. Né? Em nome da religião, manipula o povo. Mas, no fundo, fica uma dúvida. Na nossa opinião, como é que deve ser a relação entre igrejas e Estado, entre religião e Estado? Por trás disso, eu estou puxando a conversa daquilo que a gente sente que perdeu no Brasil, que é o papel de um Estado, que a gente pode chamar de Estado laico, né? Não sei se vocês ainda querem seguir nessa conversa um pouco. Fiquem à vontade. Lídia, Pedro, ou puxar outro assunto. Nosso bate-papo não tem nada engessado, né? Então, fiquem à vontade. Eu trago comigo, assim, uma figura, né? O Estado, na verdade, a religião, ela é como um agente dentro do Estado, né? Então, pensando o Estado como uma estrutura de país, enfim, no Brasil, por exemplo, hoje nós temos um Estado que escancaradamente interfere através dos padrões de espiritualidade, dos padrões religiosos das pessoas, no modo de ser dessas pessoas. Nós temos um Estado que promove a religião A e não a religião B, por exemplo. Nós temos um Estado que persegue as religiões tradicionais dos povos negros, indígenas, né? Nós temos um Estado que tem, dentro da sua estrutura política, né? Uma das maiores bancadas é a bancada evangélica, por exemplo, que os povos indígenas costumam chamar de bancada da Bíblia, né? Além das outras tantas. Então, assim, nós temos um Estado pensado com toda a sua estrutura, e aí as religiões fazem parte desse processo, especialmente porque é muito mais fácil ter uma igreja, uma religião conservadora, onde o pecado fala muito alto, então o medo de ser pecador é uma forma de dominação e de controle, né, dos movimentos, das ações e das atitudes das pessoas, das relações. Especialmente vocês mulheres, né, Lídia? Exatamente, das relações que se estabelece, né? Então, uma religião, ela me diz com quem eu ando, com quem eu posso falar, para que eu seja taxada de boa moça, de má moça, né? Então, assim, a religião conservadora é uma religião, como eu disse antes, né, que ela tende a estar atrelada a essa estrutura, ela está somada. Agora, por exemplo, nós vimos isso nos últimos 2 anos, né, quando nós vimos as religiões assumindo o lado fulano, o lado do Beltrano, numa campanha política, por exemplo, partidária, né? Deus está deste lado. Quem está do lado dos comunistas, né, não pode ser considerado, não pode ser respeitado na figura de Deus, não pode ser respeitado na sua espiritualidade. Por quê? Porque as religiões também são uma estrutura de controle, né? E essa estrutura de controle, ela se fortalece justamente na perseguição dos menos favorecidos. Então, é através das religiões, né, conservadoras que nós temos hoje apenas
274 línguas indígenas no país. Por quê? Porque falar uma outra língua é invocar o demônio, por exemplo. Né? Ter uma religião de matrizes africanas é invocar o demônio. Então, existe algumas religiões que invocam Deus e outras, muitas religiões que sofrem, né, com a invocação do demônio. Por quê? Porque são autóctones, né? Respeitam o seu único Deus, respeitam a sua forma de ver. Então, acho que, assim, essa estrutura de controle que o Estado, né, atrelou à sua estrutura oficial, ela afastou muita gente, inclusive dessa perspectiva que o Pedro traz, né, do que de fato é o centro do evangelho, né? Qual que é? A gente fala, poxa, mas Jesus esteve curando leprosos, aproximando-se de mulheres samaritanas, falando com mulheres, aquele homem não podia. E quem que assassinou Jesus? A estrutura do Estado de Jesus à época, né, é a mesma que nós temos hoje. É uma estrutura de dominação. E lá também estavam os messias, os falsos profetas, né? As religiões eram melhores que as outras, os judeus eram ruins, os egípcios eram melhores, e assim vai. Então, assim, desde os primórdios, né, da estrutura da nossa humanidade, pelo menos nesse período antes de Cristo e pós-Cristo, né, que a gente conheceu, a gente vê essas falsas estruturas, né, que se destacam e são estruturas de poder e são estruturas atreladas à figura do Estado. Então, é uma forma de controle. As religiões controlam o nosso modo de ser, as religiões dizem que os povos indígenas não podem seguir as suas crenças porque eles estão fora do controle, algo que não se conseguiu reter. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos 8 povos indígenas, 9, né? E temos aqui no sul do estado, de onde eu estou falando, o povo Guarani e Kaiowá. É um povo que foi contatado há muito tempo, há mais de 400 anos, pelo menos, e é um povo que, quando se tentou implantar o cristianismo junto a ele, se chegou à conclusão de que eles já tinham o cristianismo implantado. Por quê? Porque eles já reproduziam elementos de um modelo cristão. Eles já exerciam a reciprocidade, eles já exerciam o respeito, eles já exerciam a coletividade, eles já exerciam a partilha, né? Então, esse povo, Guarani e Kaiowá, ele não podia exercer elementos comuns do modelo cristão, porque eles não tinham sido cristianizados. Então, a igreja, de alguma forma, nesse momento, a igreja católica, mas hoje, né, a gente tem um inchaço, né, de religiões e religiões dentro das aldeias indígenas, por exemplo, que não permite que esses povos sejam como eles acreditam. Né? Então, assim, a meu ver, está tudo caminhando junto, né? Então, confundir a cabeça da população, e aí eu até cito uma fala, né, do Dom Herve, né, quando ele diz assim que os pobres e debilitados são aqueles de classes baixas e dominados, aqueles que não detêm nem poder e nem saber, porque o poder está concentrado na mão do Estado, e esse Estado está concentrando todas as outras estruturas sociais na sua estrutura oficial. Lídia, muito interessante quando você coloca que o cristianismo já está, né? E o que a gente entende por cristianismo é exatamente isso, é um projeto de vida, né? Quando é que a gente vai conseguir abrir a nossa cabeça para entender que Jesus nunca fundou nenhuma religião, nunca fundou nenhuma igreja, né? Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu, que era a religião dele. Os seguidores de Jesus continuaram frequentando o templo, que era o coração do judaísmo, né? Jesus não fundou. Agora, muito interessante quando você coloca isso. Nos povos indígenas, o cristianismo já está. Quer dizer, já estão os sonhos, o projeto e a proposta de Jesus.
Aí eu até sempre prefiro dizer, tá, o que vieram trazer para nós, muitas vezes não foi o cristianismo, foi a cristandade. É bem diferente, né, Pedro? E é legal quando você falou, Lídia, de que acusam os povos indígenas, acusam o povo negro de cultuar o demônio. Gente, os cultos de matriz africana não acreditam na existência do demônio, né? Nós acusamos de cultuar o demônio. Eles cultuam uma coisa na qual eles não acreditam. Olha como é que nós fazemos, para usar o termo, né? Distorcemos a verdade, né? Quando a gente quer, quando a gente tem interesse. Só dois pequenos comentários, Pedro, antes ainda de passar a palavra para você. A nossa amiga Lilian, de Dourados, diz assim, olha, eu sou evangélica, Lilian é metodista, né? E quando a gente falou de bancada evangélica, eles não me representam. Por trás da chamada bancada evangélica tem politiqueiros oportunistas, né? Que se misturam com a bancada da bala, né? Gente latifundiária, bancada do boi, né? Que em nome da fé nem sempre são evangélicos, há muitos católicos nessa chamada bancada evangélica, né? E aí a gente vai também estragando um termo, né? Quer dizer, esse grupo que se diz evangélico e que não é, obrigado, viu, Lilian, pela chamada de atenção no nosso bate-papo, né? Vai instrumentando mais uma vez a palavra de Deus. E o outro comentário foi o comentário do Agenor, né? Quando a gente brincou aqui em relação... Brincou não, né? Que a gente fez a nossa própria denúncia de que é complicado quando a gente critica hoje um grupo majoritariamente evangélico e picareta querendo o Estado para si, mas o mundo católico romano fez isso, por exemplo, quando determina Nossa Senhora Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Perpétua Socorro Padroeira de Mato Grosso do Sul. E aí o Agenor disse, olha, o regional da CNBB não assumiu isso. Obrigado, tá, Agenor? Obrigado. Pedro. Eu queria fazer uma observação sobre a fala da Lídia, quando ela disse que o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo já está presente entre os Guarani, Kaiowá. Eu, quando mudei para o Mato Grosso do Sul, que eu comecei a conhecer as comunidades indígenas e que eu comecei a visitar as comunidades Kaiowá, Guarani, Lídia, essa foi a impressão realmente que eu tive. E eu sempre falo que eu vejo como os guaranis são religiosos naquele sentido da espiritualidade mesmo, né? Eles têm muito forte isso. Me chamava a atenção toda vez que eu ia numa assembleia dos Guarani, nas Atiguaçu, o início da assembleia era de reza, né? Os rezadores, os yanderus e as yandecis, né, fazendo reza no começo, no meio e no final. Quando aprovava o documento, né, da Assembleia com as reivindicações, então os rezadores faziam ali a bênção do documento. E em todas as reuniões que eu ia nas aldeias, começava com a reza, terminava com a reza, né? E a espiritualidade muito profunda que esses povos indígenas têm, né? Uma relação com Deus, com a divindade, né? Muito bonita, muito pura, muito profunda. E a gente, às vezes, fica pensando naqueles que vão para as comunidades para evangelizar, né? Eu acho que eles deveriam se deixar evangelizar por esses povos, né? Que a gente aprender mais a viver a comunhão, a fraternidade, né? Na coletividade, que eles podem nos ensinar muito, né? Mas, Edmilson e Lídia, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nessa questão da manipulação da fé, da relação das igrejas com os governos, né? E tempos tão difíceis, olha só, eu, durante as férias, fui em Paraty, e aí eu fui almoçar num restaurante, cheguei lá, e sentei numa mesa e tinha um pessoal, uma família em pé, assim, aguardando uma mesa, né? E aí eu fiquei escutando a conversa do pai da família lá, porque ele falava muito alto, não que eu queria escutar, mas ele estava falando muito alto, né? E quase que assim, em tom mesmo de mais agressivo, né? Falando do Papa Francisco. Ele falou, olha, eu sou católico,
eu frequento a minha paróquia lá no estado de São Paulo, uma cidade que ele falou, não me lembro, e ele falou, mas este Papa que está aí é comunista, né? Eu falei, meu Deus do céu, primeiro, né? Que a pessoa acho que não tem noção do que é comunismo, começando por aí, né? Que será que ele entende por comunismo, né? Aí eu fiquei pensando assim nos pronunciamentos do Papa Francisco, o que ele tem, né, transmitido de mensagens. Ele procura assim uma igreja mais inserida no meio do povo, né, mais comprometida com os pobres, com os marginalizados. Eu falei, puxa vida, então essa mensagem faz do Papa um comunista, quer dizer que quem prega, né, a justiça social, que quem prega a uma realidade diferente é comunista. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Eu me lembrei até do Dom Helder Câmara, né? Dom Helder Câmara, no seu tempo, na época da ditadura militar, né, que foi perseguido também, né, chamado de o Bispo Vermelho comunista, né? O Dom Helder falava assim, toda vez que eu falo dos pobres, né, me chamam de santo, mas toda vez que eu questiono o porquê da pobreza, aí já me chamam de comunista, né? E a gente está vivendo mais ou menos isso hoje, né? Estão, vamos dizer assim, reforçando uma religiosidade espiritualista, conservadora, né? Nos comportamentos, na relação de poder, machista, homofóbica, e estão acusando, né, de quem prega a justiça e a fraternidade de ser contra o evangelho ou de ser comunista, né? Então, nós estamos vivendo um período de muita confusão e por trás disso, né, tem interesses, né? A gente sabe que muitas igrejas se aproximam do poder ou do governo porque tem interesses também, né? De legalizar os terrenos da igreja, de conseguir isenção de impostos, de conseguir espaços, né? Privilégios. Então, a gente vê, né, quando se fala da bancada evangélica ou da bancada católica no Congresso Nacional, e essa bancada vota a favor da reforma da Previdência, que tirou a oportunidade dos pobres se aposentarem nesse país. Então, que bancada cristã é essa, né? Que vota a favor de projetos como a reforma trabalhista, que acabou com os direitos dos trabalhadores. Hoje os direitos estão precarizados, né? Olha, ontem teve a greve dos motoristas de aplicativo, né? Dos motoqueiros, porque eles são quase que escravos, é uma versão moderna, né, do escravismo. Esses motoristas de aplicativos que vão entregar na nossa casa a comida que a gente pede pelo telefone, né, pelo celular, eles não têm vínculo empregatício, não têm nenhum direito trabalhista assegurado, portanto, não têm expectativa de se aposentar um dia, né? Então, bancadas evangélicas, bancadas de católicos no Congresso Nacional estão votando a favor dessas reformas, que estão precarizando os direitos dos trabalhadores, tirando direitos dos trabalhadores, né? Então, realmente estamos vivendo períodos difíceis. Nós precisamos resgatar a mensagem do Evangelho e aplicar essa mensagem na realidade que nós estamos vivendo, né? Na realidade concreta da vida do nosso povo. E no nosso povo, nós temos uma diversidade muito grande, né? Muito grande. Aquela família que alguns líderes religiosos pregam, né? É a família ideal, ela existe, mas existem tantas outras formas de família que precisam ser respeitadas, né? E tantas formas de amar, tantas formas de se relacionar, né? E a gente tem que procurar o amor ali no meio, né? Onde é que está, né? Aquele amor pregado por Jesus Cristo, né? E às vezes a gente vem assim com uma atitude de condenação,
de achar, né, o pecado em tudo, né? E Jesus Cristo nunca condenou ninguém, né? Na verdade, ele apresentou uma proposta de vida e deu liberdade para as pessoas aceitarem essa proposta ou não, né? Nós escrevemos um livrinho para ser estudado nas comunidades, Pedro, para discutir essa questão, e o livrinho se chama As Sagradas Famílias na Bíblia. O que está na Bíblia é sagrado, né? Ruth e Noemi era uma família sagrada. Duas mulheres vivendo juntas, né? Jonatas e Davi queriam ser uma família sagrada. Abraão e Sara eram uma família sagrada e tinha a escrava, né? Bom, quer dizer, o grande desafio que eu acho na nossa linguagem com o povo vai ter como a gente encontra formas de superar o que em antropologia se chama de mal absoluto, né? A Lilian brincava, chamar o Papa de comunista, se até o Moro foi acusado de comunista, né, Donati? Ele escrevia, imagina o Papa. Mas assim, você vai criando, né? Kit gay, né? E aí tudo é o mal absoluto, que é muito difícil você entrar, né? Uma linguagem bastante complicada, né, nesse discurso de ódio. É desafio para a gente. O Gustavo e a Lúcia escreviam que só tem um jeito, né? Brincando com o termo que eles utilizaram aí. Acreditar num Jesus subversivo. E a gente tem que falar um pouquinho disso também, se você me permite, tá, Pedro? Olha o nome do livro aqui, ó. Autor? Eu conheço esse livro aí, Edmilson. Tá a pergunta. Antes de você falar do livro, o Ariel tinha feito uma indagação, a meu ver, relativamente respondida, mas merece ser lida. Viver uma espiritualidade comprometida com os pobres sine qua non, é o único jeito de viver a fé cristã, Pedro? É o único jeito, Lídia, de viver a fé cristã? Em outras palavras, Ariel, acho que o que você pergunta é o seguinte: quem é Deus para mim, né? Talvez até seja esse comentário final. A gente combinou de não passar de 1h30, e já são 8h20 aqui no horário de Mato Grosso do Sul, tá? Para quem é de fora, 9h20, né? E acho que valeria a pena comentar um pouquinho isso, talvez como questões finais, antes disso. Só que eu gostaria, Pedro e Lídia, se vocês permitem, de fazer um comentário. É necessário a gente estabelecer uma outra forma de poder, que não foi perfeita, nem mesmo quando Lula e Dilma estiveram, mas foi diferente. Né? A gente quer muito mais poder partilhado, todos nós sabemos o quanto, e eu falo no masculino, quanto os homens fizeram para pisar e derrubar e violentar Dilma, mas a gente também sabe que Dilma tinha um projeto desenvolvimentista, né? É um grande passo, mas o que a gente quer é muito mais do que isso. Agora, também a gente precisa saber que, neste momento, tirar esse grupo miliciano criminoso, né, essa família assassina em todos os sentidos, desde assassina porque contrata pistoleiros para matar gente no Rio de Janeiro, né? E é claro que essa família Bolsonaro está envolvida na morte de Marielle. É assassina porque escolhe uma necropolítica de matar indígenas, de dizer que negro não presta, de que negro não precisa ter direito, de que negra não serve nem para procriar. É assassina porque escolhe deixar o povo morrer de Covid. Né? Nós queremos e precisamos, como primeiro passo, tirar essa família do poder. Claro que nosso lema é nem Bolsonaro, nem Mourão. Queremos o evangelho e uma nova eleição, né? Mas está tomando corpo no Brasil, eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer assim, de um movimento bem grande de fazer um ato no próximo dia 10, Brasil inteiro, né? E hoje houve uma reunião, na parte da tarde, com organismos e experiências religiosas de várias partes do Brasil, de candomblé, espíritas, evangélicos, católicos, né? Um grande movimento. Uma das coisas que a gente vai fazer daqui para o dia 10 é a campanha 1 milhão de velas contra Bolsonaro. Vamos acender luzes na nossa cabeça, né? Então, vamos nos preparando, você que está acompanhando aí, vai chegar depois pelas mídias, e cada grupo vai
pensando na forma de fazer seu próprio protesto. Os povos indígenas, Lídia, o pessoal da Amazônia que teve essa ideia, vai fazer uma pagelança contra Bolsonaro. E a gente precisa discutir isso, como fazer isso aqui em Dourados, né? Os povos do terreiro já combinaram que vão fazer um tamborzaço, bater tambor no dia 10 contra Bolsonaro. Vai ser um grande ato nacional. Está previsto um tuitaço e de noite um grande panelaço, né? Mas também, para quem às vezes nem tem acesso à internet, poder fazer o seu tamborzaço no terreiro. E nós vamos acender luz. Só para adiantar, não vamos... Precisamos retomar o mínimo, né? Se vai cair agora ou se não vai, nós vamos lutar a cada momento. Desculpa aproveitar para falar disso, que acho que é uma oportunidade boa. A agenda está sendo construída e nos próximos dias virão aí. 2 ou 3 minutinhos para vocês, né? Eu faço sim a propaganda. Propagar é evangelho, né? Propagar, elevar a... Né? Eu gostei demais, viu, Pedro? Gostei mesmo. Uma experiência de fé, né? De espiritualidade, denso e leve, né? Assim que você não quer parar de ler. Jesus subversivo, o ponto de interrogação é a pergunta do Ariel. E a palavra é com vocês. Então, Edmilson, primeiro eu escrevi esse livro com esse título, que é um pouco assim provocativo, depois que eu ouvi uma poesia, uma coisa assim do pastor Henrique Vieira, ele escreveu alguma coisa assim, Jesus subversivo, e aí comecei a fazer uma reflexão e colocar para fora, né, toda uma experiência de fé, também da experiência da minha militância política, e a gente foi percorrendo, né, as páginas dos evangelhos e vendo o compromisso de Jesus com a construção do reino de justiça, de paz, de fraternidade, né? E Jesus, ele subverteu uma ordem estabelecida, né? Que, na verdade, ele provocou aquela status quo, né, da religião judaica e também do Império Romano, né, que oprimia, que matava, né? E a religião judaica, que naquele momento utilizava o templo, né, para também explorar o povo, né? E o povo mais simples, o povo mais pobre, que sustentava a casta sacerdotal, né? E Jesus é uma passagem muito interessante do Evangelho, uma das primeiras capítulos do Evangelho, você encontra Jesus no templo, né, com um chicote na mão, tirando dali aquelas pessoas que estavam fazendo do templo, que deveria ser o lugar do encontro com Deus, né, Deus amor, fazendo ali o comércio, né, transformando o templo na casa da moeda, né? E então esse Jesus, ele se contrapôs à religião pregada pelos fariseus, uma religião de aparências, ritualística, uma religião difícil dos pobres praticarem, né? E Jesus se contrapôs ao poder, dominação. Uma passagem também do Evangelho que sempre me marcou foi quando Jesus disse: vocês sabem que os governadores, né, das nações as dominam e os grandes as tiranizam, mas entre vocês deve ser diferente. Aquele que quiser ser poderoso, seja o servidor de todos. E aí Jesus ensina que o poder, né, a autoridade é serviço, né? Para nós cristãos tem que ser entendido assim: a política é uma forma de servir. Aquilo que você lembrava, né, do Papa Paulo VI, quando ele disse que a política é a forma mais sublime da caridade, né, do amor. Então, e que bom se a gente pudesse ter essa reflexão nas nossas comunidades cristãs, né? Olhar para Jesus Cristo e aprender o poder serviço, de colocar-se a serviço.
e esse poder serviço levado para as instâncias, né, do legislativo, do judiciário, do executivo. Já pensou que maravilha? Todo mundo ali para servir o povo, né? Na verdade, esse é um discurso que se faz, mas, na verdade, muitas vezes as pessoas chegam nesses espaços para serem servidos, né? Então, eu vejo, Edmilson, que hoje o discurso é muito enviesado, né? E a gente vai precisar novamente fazer trabalho de base, como a gente fazia no passado, né? Junto às comunidades, junto aos movimentos sociais, para a gente resgatar aquele espírito ou a espiritualidade do nosso povo que está mais voltada para a fraternidade e a justiça social, que é a proposta do Evangelho, né? Era isso que eu queria, então, colocar. Acho que nós estamos perto do final do nosso bate-papo, mas eu não poderia deixar aqui de mandar um abraço para tantas pessoas que estão acompanhando a gente, e eu tive a grata satisfação de ver aqui um amigo que estudou no seminário comigo em Presidente Prudente, o Edinalvo. Mandar um abraço para o Edinalvo, que está atento, ele já postou várias mensagens aqui comentando as nossas falas, né? E tanta gente conhecida, querida aqui. Eu queria chamar a atenção que aqui eu vi muita gente dessa igreja Povo de Deus, né? E é com essa igreja que eu me identifico muito. Uma vez na sua casa, Edmilson, nós participamos lá de um momento de oração, de celebração, e eu falava para você como eu tenho necessidade de ter momentos assim de celebração da vida, da nossa fé, da nossa esperança, porque muitas vezes a gente não tem esses momentos de espiritualidade mais encarnada, né, na nossa vida, em algumas comunidades que a gente participa, né? Então, que a gente, quando encontra pessoas como a Lídia, né, companheiro dela, o Flávio, que já também mandou uma mensagem bonita aqui, eu queria agradecer, Flávio, pelas palavras, né? E a Rosuíta, o Ariel, nossa, quanta gente aqui que é militante desse cristianismo, povo de Deus, em marcha pela terra prometida, que é a terra da justiça e da fraternidade, né? Então, eu me sinto, assim, muito próximo de todos vocês, né? E eu quero dizer assim, quando eu estou lá na Assembleia Legislativa, né, fazendo a política no parlamento, eu me lembro muito de vocês, né? Quando eu vou votar um projeto, eu me lembro muito como é que esses meus irmãos, minhas irmãs, eles estão me vendo agora, né? Como que eles esperam que eu me comporte nesse momento. Então, é nesse sentido que a gente deveria fazer mais esses encontros de celebração entre nós, para manter essa chama acesa, né? E aí, Edmilson, você estava falando desse movimento, né? Sim. E dos tambores dos nossos irmãos afrodescendentes, né? Dos terreiros, né? E também das comunidades indígenas, tem uma espiritualidade fantástica, das nossas comunidades cristãs que vão acender velas. Eu acho que a gente tem que começar realmente a fazer essa aliança entre as religiões para a gente realmente buscar superar esse momento político tão grave que nós estamos vivendo no nosso país, onde a gente está retrocedendo em muitas conquistas, né? A gente poderia falar aqui meio ambiente, né? Que desastre, educação, inclusive nós estamos sem ministro da educação já há vários dias, né? Quantos retrocessos, né? A saúde, em plena pandemia, nós temos um ministro interino, não tem ainda um ministro efetivo da pasta, né? Parece assim que
a pandemia não é uma coisa grave, parece que é alguma coisa assim que não faz muito sentido. Então, que momento difícil, né? E a crise política, né? Crise política, a família do presidente, toda ela sendo denunciada, todo dia aparecendo uma série de questões aí que acabam deslegitimando o próprio governo. Por exemplo, o inquérito das fake news, né? Que pode comprovar, e nós já sabemos disso, né? Que a eleição ela foi contaminada pelas fake news, né? Quantas mentiras que foram divulgadas e as pessoas acreditaram, e isso interferiu na democracia, no resultado da eleição, né? Então, nós que temos uma fé comprometida, né, com a construção de uma nova sociedade, nós precisamos nos unir, não só fazer as nossas orações, mas temos que também transformar as nossas orações em ações, né, para buscar uma nova realidade. Obrigado, Pedro. Selma, professora, estamos juntos, né? Pedro, algumas pessoas estão perguntando, eu queria saber como é que eu vou conseguir esse livro. Quem é daqui de Campo Grande é até mais fácil, né? Olha, o livro está na leitura, na livraria do Shopping Center, né? Mas, se algumas pessoas quiserem, pode entrar em contato comigo, né? Eu consigo com a editora e a gente pode passar para as pessoas interessadas. Manda o endereço, a gente dá um jeito de chegar até as pessoas interessadas. Sim, sim. Uhum. Obrigado, Pedro. Lídia. Coloca uma mensagem ali no Facebook, né? Entra na mensagem lá e no Messenger, é isso, né? Obrigado, Pedro. Lídia, eu volto para você concluir, né? Na pergunta do Ariel. Sine qua non, é condição para ser verdadeira pessoa de fé, no nosso caso, pessoa cristã, fazer a escolha por essa espiritualidade libertadora. Em outras palavras, quem é Deus para você? Diz para nós, para fechar nosso encontro, Lídia. Bom, a pergunta é instigante mesmo, né? Mas Deus, para mim, se resume a uma palavra única: é amor. E o amor, ele não é injusto, ele não oprime, ele não deserda, ele não excomunga, ele não julga, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente trazer presente a figura de um Deus que ele é amor, que em nenhum momento de sua vida ele julgou, né? Mas ele acolheu. Eu acho que a gente precisa fazer essa experiência de acolhida nesse momento, porque o momento que a gente está vivendo, ele é de muitos desafios. Como o Pedro já trouxe, né? É um momento de retirada de conquistas, retirada de lutas, de direitos, né? Então, assim, é romper com todo. Deus, para mim, em uma frase, é romper com todas as estruturas de injustiça social. E, através da nossa fé, poder transformar, né, o nosso vizinho, o nosso eu, né? Então, o Deus que está dentro da gente tem a capacidade de transformar. Então, a nossa fé ela é um agente transformador. Ela não pode ser um agente passivo frente às injustiças, frente à desvalorização da humanidade, frente à comercialização da natureza. A nossa fé ela precisa transformar os corações ao nosso redor para que a gente possa ter pessoas adeptas ao projeto de Deus, a construção desse reino que está aqui, do nosso lado. Então, enquanto não precisa estar, né, somente ligado ao pobre matéria, né, de dinheiro, de recursos financeiros, mas ao pobre numa perspectiva de estar menor, de estar inferior, né, de alguma forma. E estar inferior, aqui no Brasil, a gente percebeu, nesses últimos anos, né, muitas conquistas que foram inferiorizadas. Educação, a saúde, os direitos territoriais, os direitos da natureza, né?
tudo isso foi se tornando inferior numa estrutura de poder. Então, agora nós estamos rompendo com isso. E aí, minha palavra final é essa, né? O amor de Deus, ele rompe com a estrutura de dominação, com os sinais de morte. Ele promove a vida e a vida em abundância para todos e todas. Agradecido, Lídia. Agradecido de coração. Eu sei que cada uma e cada um que está acompanhando também se sentiu tocado. Assim, em alguns momentos eu me emocionei ouvindo vocês dois. Eu segurei aqui para as lágrimas não subverterem, né? Para não verterem, né? As Você lágrimas. é comunista. Oi? Exato, né? O comunista nos chama de pervertido, né? E nós somos subvertidos e queremos ser, e vamos assumir, né? Aqueles que nos acusam de comunistas, né, Lídia? Gente, agradecido de coração, Pedro, agradecido mesmo, né, por esse bate-papo agradável, agradecido, Lídia. Foi enriquecedor, né? E não só pelo que a gente conversou, mas quando a coisa vem de dentro, né, vem da alma, da vida, da prática, como a gente ouviu de vocês, isso é contagiante. Obrigado de coração e boa noite para todas e todos vocês e que a gente siga junto, né? Vamos lá. Muito obrigada, Edmilson. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Lídia. Mensagem linda sua. Deus é amor. Um abraço. Abraço para todo mundo. Obrigado por quem veio de fora do estado, por quem é daqui. Obrigado por todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.